Pessoal. Então, seguimos aqui. Hoje a gente vai tratar da aula 5, parte 2. Na parte 1 eu coloquei o problema da liberdade. E na parte 2 nós trataremos de um texto do Benjamin Constant. O texto é Da Liberdade dos Antigos comparada à dos Modernos. É um texto-chave, muito importante na tradição desse debate sobre liberdade. E o Benjamin, ele apresenta duas formas, que chama duas formas de liberdade. Ele apresenta isso. Então, é uma forma, digamos, da liberdade pensada pelos antigos e a outra forma de liberdade pensada pelos modernos. Né? Ele escreve em 1819, os modernos, ele está se referindo ao ambiente cultural, político da época dele. Mas essa forma de liberdade dos modernos é o que a gente diria a forma de liberdade também contemporânea, ou fortemente influencia fortemente a ideia de contemporânea de liberdade, que é a liberdade no sentido negativo. Nós aceitamos vários parâmetros dessa forma de pensar a liberdade. Bem, então ele coloca, mas qual a importância dessa distinção? Da onde é que vem essa importância? Ele diz que há certa confusão entre essas duas espécies de liberdade, né? Foi a causa de diversos males. Ou seja, ele diz que uma confusão de se pensar a liberdade no sentido moderno e também antigo acabou causando diversos males. Ele está citando a experiência na França. A gente tem tratado aqui na disciplina alguns elementos envolvendo a Revolução Francesa, alguns temas problemáticos, autores que estão tratando questões políticas surgidas na França, e ele, né, está também nesse ambiente, um pouco depois de Burke e Mary Wollstonecraft, mas ele ainda está em todo esse ambiente. Bem, e o segundo ponto importante é mostrar a razão pela qual as ideias de liberdade e tranquilidade foram desconhecidas pelas nações livres da antiguidade. Ou seja, quando ele fala liberdade, ele está apontando para o que seria de fato a liberdade, né? Tranquilidade é pensar numa nação, numa sociedade sem guerras, ou sem temor de guerras, ou uma sociedade mais pacífica. Então, primeiro ele apresenta o que significaria a liberdade para os modernos. O ponto aqui, como a gente já viu, é, sobretudo, a ideia de liberdade negativa, por exemplo, o Estado de Direito, né? A ideia de não submeter-se senão às leis. Então, os indivíduos serem vistos como indivíduos que possuem certos direitos, que há um Estado que garante esses direitos, garante que a pessoa não seja presa, não seja sem cometer um crime, que a pessoa, não sofra agressões pelo efeito da vontade arbitrária de outrem. A ideia é isso, o Estado de Direito, estabelecer o Estado de Direito. Outra, ele coloca a questão de liberdade de expressão, liberdade de profissão, da pessoa escolher qual profissão quer seguir. Então, quando ele escreve, ele fala que as nações que ele se refere, né, as nações já não possuem escravidão. Então, como na antiguidade existia escravidão, a liberdade do uso de suas propriedades, aqui ele está tratando da questão da propriedade privada e também dos frutos do seu trabalho, liberdade de clero, liberdade de ir e vir, e liberdades políticas, no sentido da pessoa poder concorrer e votar em cargos legislativos, executivos, por exemplo. Mas o ponto aqui, obviamente, a gente sabe que isso são ideais, né? Isso aqui a gente está tratando num plano filosófico, né? A gente pode pensar, mas a gente pensar, né, no século, quando ele escreve, há ainda, de fato, algumas nações que têm escravidão, há, de fato, as mulheres, por exemplo, não têm acesso, por exemplo, a voto, não há uma distinção. Ok, de fato, há em alguns lugares, em maior ou menor grau, mas o ideal, o jeito de se pensar a sociedade já é distinto da antiguidade. Então, depois ele coloca o que significa liberdade para os antigos. A ideia de liberdade nos antigos, né, ela é vista como uma ação ativa e participativa coletivamente. Então, há uma deliberação política sobre guerra, paz, julgamento,
punição, etc. As ações privadas estão sujeitas a severa vigilância. A liberdade de culto, a ideia moderna, seria visto como crime e sacrilégio, ou seja, em última análise, a ideia de deliberação ou de liberdade antiga está ligada a uma submissão do indivíduo à coletividade, ou, vamos dizer, de modo geral, há uma noção de coletividade acima dos indivíduos, e a liberdade ela tem uma relação com a coletividade. Só que o ponto é o seguinte, o Constant vai apontar, olha, que há um elemento diferente na modernidade. Que na modernidade nós temos a ideia de indivíduo. Indivíduo, né, como eu coloquei, o indivíduo vamos dizer, há uma relação assim diversa. A sociedade é um conjunto de indivíduos, esse indivíduo possui certos direitos, né, tem que ser garantido esses direitos, a ideia lockeana, e não há, assim, embora o indivíduo viva em sociedade, não tem a ideia de, digamos, um ser social acima dos indivíduos, ou pelo menos enfraquecida, a ideia de um ser social, de uma coletividade acima dos indivíduos, que possua, vamos dizer, uma autonomia frente a esses indivíduos. Então, cito aqui, esta última consistia em exercer coletiva, mais diretamente, várias partes da soberania inteira, em deliberar na praça pública sobre a guerra e a paz, em concluir com os estrangeiros tratados de aliança, em votar as leis, em pronunciar julgamentos, em examinar as contas, os atos, a gestão dos magistrados, em fazê-los comparecer diante de todo um povo, em acusá-los de delito, em condená-los ou em absolvê-los. Mas, ao mesmo tempo, que consistia nisso o que os antigos chamavam liberdade. Eles admitiam como compatível com ela a submissão completa do indivíduo à autoridade do povo. Então, isso, como eu disse, a ideia de um ser social, de uma coletividade, e a liberdade está relacionada à participação dessa deliberação coletiva, né? E, desse modo, há uma submissão completa do indivíduo à autoridade como um todo. Hoje, obviamente, nós não aceitamos isso, né? De modo geral, as concepções políticas, elas apontam para a ideia do indivíduo em maior ou menor grau, né, a esfera dessas liberdades, mas o indivíduo, pelo menos no Ocidente, o indivíduo é visto como uma célula importante, né, que não pode, por exemplo, ser submetida completamente à autoridade do todo. Outro elemento que ele coloca, a autoridade do corpo social interpunha-se e restringia a vontade dos indivíduos, né, como seguindo na mesma vertente teórica. Assim, entre os antigos, o indivíduo quase sempre soberano nas questões públicas é escravo em todos os seus assuntos privados. Como cidadão, ele decide sobre paz e a guerra. Como particular, permanece limitado, observado, reprimido em todos os seus movimentos, como porção de um corpo coletivo. Isso é interessante, né? É uma distinção de como se vê a sociedade, né? Em última análise, essa ideia de liberdades individuais, ou a ideia que o Benjamin Constant traz aí, outros autores trazem, ver, obviamente, a sociedade como conjunto de indivíduos. Aqui a ideia é outra, né? Como ele fala, como porção do corpo coletivo, a ideia é ver a sociedade como um organismo, há uma distinção. Então, de um lado, a gente vê a sociedade como um conjunto de indivíduos, do outro, como um corpo coletivo, como um organismo. Então, seguindo aqui, como porção do corpo coletivo, ele interroga, destitui, condena, despoja, exija, atinge mortalmente seus magistrados ou seus superiores. Como sujeito ao corpo coletivo, ele pode, por sua vez, ser privado de sua posição, despojado de suas honrarias, banido, condenado pela vontade arbitrária do todo ao qual pertence. Por isso que a ideia do Benjamin Constant, da modernidade, a importância que ele aponta, a importância do Estado de Direito. O Estado de Direito é interessante, é importante para que o indivíduo não
tenha garantido pelo menos uma base na qual ele não seja despojado, né, seja submetido à vontade de outrem, à vontade arbitrária de outrem. O outro ponto, então, ele fala, bem, mas olha só, ele diz, olha, então, mas eu possível uma objeção a essa tese. Ele analisa várias, digamos, governos ou nações antigas, e ele vai colocar, bem, mas se a gente analisar todos, vamos dizer, todos os governos antigos, estados antigos, essa ideia de escravização da existência individual como coletivo, ele não aparece em todos, né? Atenas ele diz Atenas, alguns vão colocar uma objeção que Atenas é diferente. Então ele diz, olha, de todos os estados antigos, Atenas é o que mais se apareceu com os modernos. Em qualquer outro lugar, a jurisdição social era ilimitada. Os antigos, como diz Condorcet, não tinham nenhuma noção dos direitos individuais. Os homens não eram, por assim dizer, mais que máquinas das quais a lei regulava as molas e dirigia as engrenagens. A mesma submissão caracterizava os belos séculos da República Romana. O indivíduo estava, de certa forma, perdido na nação, o cidadão na cidade. Então, o Benjamin Constant vai colocar que Atenas era um caso à parte e, de fato, era mais próxima ao que se entende como liberdade dos modernos. O sétimo ponto que eu coloquei aqui é o que ele coloca algumas questões, né? Por que a liberdade, há essa distinção de pensar a liberdade? Ele diz, olha, decorre de alguns elementos. Então, as repúblicas antigas possuíam limites estreitos, então eram bem pequenos. Ele diz, olha, as repúblicas antigas eram menores, né, do que os estados modernos. Como consequência, possuíam um espírito belicoso constante. Esse é um elemento forte, a guerra. Ele aponta como a questão belicosa é um dos elementos que leva a se pensar a liberdade desse modo diverso. E todos os estados possuíam escravos. Já na modernidade, há alguns elementos diferentes. Por exemplo, há uma extensão maior, os estados são maiores, né? Até é mais difícil de manter um estado homogêneo, e há tendências para a paz. Então, cito Constant, enquanto antigamente cada povo formava uma família isolada, inimiga nata das outras famílias, uma massa de homens existe agora sob diferentes nomes, sob diversos modos de organização social, mas essencialmente homogênea. Então, se a gente pensa a estados modernos, né, ele tem essa distinção, né? E já, embora seja uma nação, tenha certa homogeneidade, né? É entendida como uma nação, não como ele diz o seguinte, cada povo formado como uma família isolada. Outro elemento que ele coloca para a distinção é a questão da aquisição de bens, ou seja, possível que não se deseja. Então, ele diz, existem dois modos pelo qual a gente podemos ter aquisição de bens. Um, mediante guerra, ou seja, saque, expoliação, dominação. O outro, mediante o comércio. Esses são os dois modos. Então, para os antigos, uma guerra feliz acrescentava escravos, tributos, guerras, à riqueza pública em particular. Para os modernos, uma guerra feliz custa infalivelmente mais do que vale. Ou seja, a ideia de guerra, até por uma questão belicosa, era bem mais forte na antiguidade. E hoje, modernamente, né, a ideia de guerra ela é mais danosa do que, digamos, lucrosa, ou que traga lucro ou melhorias, né? O outro ponto que ele coloca, olha, mudanças culturais na modernidade comparada com a antiguidade. Então, graças ao comércio, à religião, que diz ao progresso intelectual e moral, não há mais escravos nas nações europeias, né? Os homens livres exercem todas as profissões. O ponto assim, na antiguidade, até ele vai colocar também, na antiguidade, como poucas pessoas eram ditas livres, de fato, que poderiam deliberar, vamos dizer, coletivamente sobre os aspectos
da nação ou do Estado, a grande maioria era escravos e tinha que trabalhar mediante força. E na modernidade, obviamente, essa relação muda, né? As pessoas, com o fim da escravidão, há uma lógica diferente. As pessoas já não têm tanto tempo, não têm para estar deliberando coletivamente sobre todos os aspectos, né? Ou vários aspectos da vida pública. Disso resulta necessariamente a extensão do país diminui a importância política que toca a cada indivíduo. Ou seja, imagina um estado como o Brasil, um estado bem extenso, né? É bem difícil da gente pensar numa deliberação coletiva sobre vários aspectos, né, das relações sociais. A abolição da escravatura privou os indivíduos de tempo livre, como eu disse, né? A deliberação em praça pública, ela pressupõe indivíduos que tenham ócio, né? Ou tenham tempo para isso, né? Hoje, nas sociedades modernas, as pessoas até por ser pensadas como indivíduos, têm que trabalhar, tem pessoas que têm que buscar as suas relações, seja o que for, e não tem tempo para deliberar, né, para deliberação em praça pública. Outro ponto, diferentemente que a guerra, o comércio não deixa intervalos de inatividade da vida do homem, ou seja, a ideia do comércio, as pessoas estão dia a dia, ou sempre, continuamente, realizando trocas comerciais, então elas não têm tempo para deliberar coletivamente. O ponto, vocês viram que ficou de fácil compreensão, como a diferença, como eu voltando aqui, como a aquisição de bens, né, ele aponta forte, a gente pode ver claramente a questão de aquisição de bens, o modo pelo qual se dá a aquisição de bens, a gente consegue ver que é um elemento importante para a gente ver a distinção de se pensar, de fato, a liberdade. Quando os indivíduos possuem tempo para deliberação, como na antiguidade, alguns indivíduos, né, eles poderiam participar mais ativamente da vida pública. Isso é uma das críticas, por exemplo, uma das críticas que fazem a visões republicanas até contemporâneas, que as pessoas, até por jeito que a nossa sociedade ela é estruturada hoje, elas não possuem muito tempo para, vamos dizer, participação cívica, né? E como era na antiguidade, né? As pessoas hoje, em razão da estrutura, do comércio, do mercado, do modo pelos quais as pessoas se relacionam economicamente, elas acabam não tendo muito tempo para essas relações. Relações de deliberação pública. O ponto isso então quis mostrar esses elementos do Benjamin, né, a distinção entre esses dois modos de ver a liberdade. Ele é um autor que defende a ideia das liberdades individuais fortemente, a questão que, digamos, que a gente chama de liberdade no sentido negativo. E, para isso, ele aponta, né, a distinção que há desse modo de se ver a liberdade moderna, eu diria também contemporânea, e o modo que se vê a liberdade, né, antigamente, ou que era um modo diverso. Bem, seria isso. Então, pessoal, bons estudos. Um abraço.